Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é as 3 condições para que o Espírito Santo esteja em nós. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica minha vida, Espírito Santo. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica minha vida, Espírito Santo. Temos aqui com Raniero Cantalamessa que nos diz: é preciso estar seguros, dispondo-se a anunciar a palavra de Deus, que o Espírito Santo esteja conosco e principalmente que nós estejamos com o Espírito Santo. E é claro que nós podemos alargar essa estadia do Espírito Santo, não somente aqueles que anunciam a palavra do Senhor, mas todos aqueles que exercem algum apostolado na igreja, que o façam sempre em nome do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo. Como faz diferença alguém que faz algo na igreja e nele é movido o Espírito Santo? Qualquer que seja a ação dele, alcança o coração de quem está afastado de Deus, porque o Espírito Santo move de uma maneira misteriosa o nosso trabalho, o nosso apostolado, desde que nós estejamos no Espírito Santo. A primeira condição que nós vamos ver então, para que o Espírito Santo esteja em nós, é a oração, meus queridos irmãos. Antes do Espírito Santo descer lá em Pentecostes, olha o que nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com Maria. Eu às vezes, não sei você, mas como eu me atento à vírgula, ao versículo, e percebo ali um caminho que Deus quer que nós trilhamos. Se nós queremos que o Espírito Santo esteja em nós, o caminho, a Bíblia vai colocando que é estar em oração. Se você não ora ao Espírito Santo, como ele virá, né? Até mesmo o Senhor Jesus confirma isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Nós vamos ver assim: quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Tá vendo? Olha a condição para que o Pai Celestial derrame em nós a bênção, o Espírito Santo, a promessa de Deus, é que nós peçamos a Ele. Quantos de nós falam: não, eu não tenho o Espírito Santo comigo, eu nunca senti, eu nunca orei em línguas, eu nunca fiz alguma coisa, na verdade eu não sei nada sobre o Espírito Santo. Mas alguma vez você já se dispôs a pedir o Espírito Santo? A pedir, dizer a Ele: Espírito Santo, como falam de você? Dizendo que você é Deus, dizendo que você age através de nós, age em nós. Por favor, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Age em mim, Espírito Santo. Faz a sua presença ser reconhecida pela minha alma. Eu tenho sede de ti, Espírito Santo. Que tal a gente orar? E de preferência junto com os irmãos, como fizeram os apóstolos, Tem até um rosário do Espírito Santo, que fosse você, eu convidava alguém para estar rezando com você. Lá nós pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, envia o Espírito Santo para renovar o mundo. Tá vendo, irmãos? Oração. E a segunda condição para que o Espírito Santo esteja em nós é a obediência, Aqui a obediência é no sentido de submissão e adesão à vontade de Deus. Eu até vou recomendar a você que veja esse vídeo aqui, a fidelidade ao Espírito Santo. É um vídeo muito importante para quem de fato quer aprofundar a sua vida em Cristo. Se quer desejar de fato que o Espírito Santo esteja com você. Irmãos, o Espírito Santo ele se opõe ao mundo. Toda vez que nós agimos conforme o mundo, seja pecando, seja desobedecendo, ao mesmo tempo nós retiramos o Espírito Santo do nosso coração. Então você quer ter o Espírito Santo, a condição é que você seja obediente àquilo que ele sugere, àquilo que ele inspire ao seu coração.
Veja esse vídeo, a fidelidade ao Espírito Santo, e você vai perceber como é necessário da nossa parte um desejo que perpassa pela obediência em se adequar, em se harmonizar com a vontade de Deus na nossa vida, né? Lá em Atos capítulo 5, versículo 32, a gente vai ler assim: de fato, nós somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Tá vendo? Deus dá, mas tu tem que ser obediente a Ele. Não é conforme você quer, é conforme você age, é conforme você deseja, é conforme você pondera a sua vida, irmão. Toda vez que você vai ponderar uma ação que você vai fazer, uma palavra que você vai dizer, eis que você recorre a esse Espírito Santo dizendo: Espírito Santo, estou prestes a fazer isso, estou prestes a dizer aquilo. É conforme a sua vontade, e eu tenho certeza absoluta que esse desejo de ser fiel ao Espírito Santo vai abrir o seu coração para toda a inspiração divina que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Ramiero cantar a mesa acrescenta: o Espírito Santo não pode agir em alguém que está ainda apegado à sua vontade humana, ou pior ainda, à sua vontade maligna. Quantas vezes nós queremos o Espírito Santo e não entendemos porque não progredimos ainda na vida no Espírito Santo, mas se você vê, estamos ainda atrelados àquilo que o mundo tem para dar, seja em bens materiais, seja nas riquezas, seja nas idolatrias e por aí vai. Nós percebemos que chega uma hora que paralisa o progresso espiritual, porque para progredir espiritualmente precisamos entender, a nossa vontade fica em segundo plano, em terceiro plano. Eu sei que para quem vive nesse mundo individualista isso é quase uma afronta, mas o próprio Senhor nos disse: quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo. Talvez você pense: renunciar a mim mesmo? Será? E eu te convido a você a pensar o seguinte: fazer a vontade do Senhor, será que vai ser melhor para mim do que eu imagino fazendo a minha própria vontade? Você precisa questionar o porquê renunciar a si mesmo. Quem é esse que pede que eu renuncie a mim mesmo? Ele sabe das coisas? Ele entende das coisas? E aí você vai entrando numa dinâmica de discipulado, aonde você percebe que o mestre sabe muito mais sobre a vida, sobre o amor, sobre os relacionamentos, sobre o mundo do que você. Você precisa seguir o que ele pede, por isso a obediência. Paremos um instante para avaliar se nós estamos escutando o Espírito Santo. E por fim, meus irmãos, a terceira condição é a caridade. Seja qual for a função que a gente faz para as pessoas na igreja, nós deveríamos nos perguntar: mas eu amo essas pessoas como Deus as ama? Sempre você que faz qualquer atividade na igreja, você faz naquele impulso do amor de Deus que Ele tem por aquelas pessoas, e é por isso que você faz ou não? Eu convido você a dar uma olhada num vídeo chamado Virtude Sobrenatural da Caridade. Lá eu coloco alguns testemunhos de alguns santos que faziam determinadas coisas muito ardorosas e difíceis, mas porque descobria Deus escondido naquelas pessoas pela qual ele dirigia a ação. Portanto, irmão, a caridade é a maneira mais excelente do Espírito Santo permanecer em nós. São Paulo vem nos ensinar lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, a partir do momento que nós amamos conforme Deus ama, que é o amor ágape, eis que nós vamos então progredindo na caridade. Veja esses vídeos para você alimentar e entender mais aquilo que a igreja ensina, não é? Talvez meditando os evangelhos, você fique pasmado com os milagres sobrenaturais que Jesus realizou. Mas particularmente, o que me toca é a compaixão e o amor com que movia Jesus no encontro com todos. Eu testemunho isso da minha parte. Toda vez que eu apanho alguma parte do evangelho, eu fico assim pensando, como é que Jesus dirigiu o olhar para aquele romano que pediu que curasse o servo dele? Será que Jesus olhou para ele que jeito? Com acolhimento,
com alegria? Será que Jesus o abraçou? Essa caridade de Jesus, aonde ele a todo momento se mostra feliz por estar fazendo alguma coisa na vida das pessoas que o buscavam. Tem uma passagem, eu esqueci agora exatamente aonde está escrito, mas eu não esqueci o conteúdo. Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. Essa passagem é magnífica, eu fico imaginando assim, todo aquele que vem a mim, Jesus fala assim, você pode vir da maneira com que você encontra hoje. O que importa é que para mim é que você veio. Olha só, a alegria de Jesus é a mesma de Deus, é o Filho que retorna à casa. E assim também deve ser a nossa prática em nosso apostolado. Devemos estar sempre com aquela alegria de Deus que encontra os irmãos ali ao qual o nosso apostolado se dirige. Você que prega, você que canta, você que faz alguma obra na igreja, que cuida do dízimo, enfim. Toda vez que você se encontra com os seus irmãos, que tal você ver por essa perspectiva? Como é que Deus ama esse irmão? Como é que Deus acolhe? E pedir a Deus que ensine você a agir neste sentido, não é? Esse jeito de Jesus amar as pessoas primeiro e fazer algo por elas depois ficou tão fortemente gravado nos corações dos discípulos que quando o Senhor disse assim, amai como eu vos tenho amado, eles sabiam do enorme desafio que eles teriam pela frente. Meu irmão, antes de fazer algo para alguém, ame alguém. Essa muitas vezes tem sido a causa da desunião entre pais e filhos, maridos e esposas. O nosso amor, a gente faz um monte de coisa, né? A gente paga a conta para o outro, a gente faz isso, a gente compra presente, a gente faz diversas coisas. Mas é isso que a gente não faz, o que o amor pede que façamos. Que nós sejamos e estejamos ao lado das pessoas, ouvindo as pessoas, escutando, ouvindo a sua história, dialogando. Como é bom a gente perceber que isso tem muito mais valor do que os bens materiais. Quantas pessoas sofrem com a casa cheia de bens materiais muito valiosos, mas não há alguém ali para estar caminhando lado a lado. Nós também precisamos ter essa dinâmica da caridade imperando em nossas vidas. Santo Agostinho nos ensina assim: Deus nos amou primeiro para que tivéssemos amor com que amar. Este amor de Deus precisa estar em nós para que amemos as pessoas como Jesus ama. Essa é a dinâmica que Jesus falava. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Irmãos, coloque-se agora o seu parâmetro de amor naquilo que você executa na igreja. Peça a Deus agora que coloque essa caridade. E junto com essa caridade que nós correspondemos, o Espírito Santo possa permanecer em nós. Amém, meu irmão? Vamos terminar aqui com uma oração? Batiza-me, Espírito Santo, renova-me, atualiza o meu batismo sacramental, reinflama o teu dom depositado em mim, restaura-me, reacende-me a chama da fé, o vigor da esperança e o ardor da caridade. Eu creio, tu estás batizando a igreja inteira e novamente com um fogo novo. Eu quero viver neste Pentecostes. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, meu irmão.